esconder. Hitler tinha agentes infiltrados em todos os níveis das forças armadas britânicas, que lhe forneciam um excelente serviço secreto. Eles lhe dariam o tempo e o local da invasão. Os aliados não o surpreenderiam. E depois de derrotá-los nas praias da França, a Inglaterra teria de pedir paz. Roosevelt certamente perderia a iminente eleição para a presidência dos Estados Unidos. Hitler então concentraria todo o seu exército contra a União Soviética e finalmente a derrotaria. Na verdade, a invasão da França era a oportunidade que ele tanto desejava para virar a guerra ao contrário. O comandante de Hitler na Europa Ocidental era o Marechal de Campo Gerd von Rundstedt, o general mais respeitado da Alemanha. Para solidificar ainda mais a posição defensiva na França, Hitler nomeou o general Erwin Rommel comandante das forças ao longo da costa francesa. Rommel começou a fazer melhorias na muralha do Atlântico, transformando-a em um jardim do inferno de campos minados e zonas de artilharia. Rommel e Rundstedt também pediram mais tropas para garantir que os alemães pudessem repelir os aliados na beira d'água. Mas o Führer negou o pedido. Hitler recentemente havia começado a desconfiar de seu comando superior. Nos últimos anos ele sobrevivera a várias tentativas de assassinato que nitidamente tinham se originado no meio de seus oficiais. Seus generais estavam cada vez mais contestando suas estratégias, e em sua cabeça eles haviam arruinado várias batalhas na campanha russa. Ele via muitos deles como incompetentes e traidores. Começou a passar menos tempo com seus oficiais e mais enfurnado em seu refúgio nas montanhas da Baviera, em Berchtesgaden, com sua amante, Eva Braun, e seu querido cachorro, Bjarne. Ali ele se debruçava sobre mapas e relatórios do serviço secreto, determinado a tomar ele mesmo as decisões importantes e administrar todo o esforço de guerra de uma forma mais direta. Isto causou uma mudança em sua maneira de pensar. Em vez de fazer escolhas rápidas, intuitivas, ele estava tentando prever cada possibilidade e demorava mais para se decidir. Agora ele achava que Rommel e Rundstedt, ao solicitarem que mais tropas fossem transferidas para a França, estavam sendo excessivamente cautelosos e até em pânico. Ele sozinho teria de frustrar a invasão aliada, dependia dele enxergar através das fraquezas de seus generais e dos blefes do inimigo. O único ponto negativo nisto era que sua carga de trabalho havia aumentado 10 vezes, e ele estava mais cansado do que nunca. De noite ele tomava pílulas para dormir, de dia, o que conseguisse obter para mantê-lo alerta. No início de 1944, informações importantíssimas chegaram às mãos de Hitler. Um agente alemão na Turquia roubou documentos sigilosos confirmando que os aliados invadiriam a França naquele ano. Os documentos também indicavam planos para uma iminente invasão dos Balcãs. Hitler era muito sensível a qualquer ameaça aos Balcãs, uma valiosa fonte de recursos para a Alemanha. Uma perda ali seria devastadora. A ameaça de um ataque desse tipo tornava impossível a transferência de tropas dali para a França. Os agentes de Hitler na Inglaterra também descobriram planos para invadir a Noruega, e aqui Hitler realmente reforçou suas tropas para afastar a ameaça. Em abril, enquanto se debruçava sobre os relatórios do serviço secreto, Hitler começou a se sentir cada vez mais excitado. Ele discerniu um padrão na atividade do inimigo. Como havia pensado, tudo apontava para uma invasão no Pas de Calais. Um indício em particular destacava-se: indicações de um enorme exército formando-se no sudeste da Inglaterra sob o comando do general George Patton. Este exército posicionava-se para uma travessia até o Pas de Calais. De todos os generais aliados, Patton era o que Hitler mais temia.
Ele havia provado sua habilidade militar na África do Norte e na Sicília. Seria o comandante perfeito para a invasão. Hitler pediu mais informações sobre o exército de Patton. Aviões de reconhecimento voando alto fotografaram enormes campos militares, equipamentos para atracação, milhares de tanques movendo-se pela região rural, um oleoduto sendo construído até a costa. Quando um general alemão capturado que estivera preso na Inglaterra foi finalmente repatriado, ele viu sinais de intensa atividade na área F-USAG em sua viagem do campo de internamento até Londres. Agentes na Suíça relataram que todos os mapas da área do Pas de Calais haviam sido misteriosamente comprados. As peças de um gigantesco quebra-cabeça estavam se juntando. Agora só restava uma dúvida: quando isso ia acontecer? Quando abril virou maio, Hitler estava sob uma avalanche com todos os tipos de relatório conflitantes, boatos e observações visuais. As informações eram confusas, sobrecarregando sua mente cansada, mas duas pequenas informações do serviço secreto pareciam esclarecer o quadro. Primeiro, um agente alemão na Inglaterra relatava que os aliados atacariam a Normandia, a sudeste do Pas de Calais, entre 5 e 7 de junho. Mas os alemães tinham fortes indícios de que este homem estava operando como agente duplo, e estava claro que seu relatório fazia parte de uma campanha de desinformação aliada. O ataque provavelmente aconteceria no final de junho ou início de julho, quando o tempo era em geral mais previsível. Então, no final de maio, uma série de espiões alemães mais confiáveis viu um importante general britânico, Sir Bernard Montgomery, em Gibraltar e depois em Argel. Montgomery certamente comandaria uma grande parte de qualquer força invasora. A invasão não poderia ser iminente se ele estava tão longe. Na noite de 5 de junho, Hitler estudou atentamente os mapas. Talvez estivesse errado, talvez o plano fosse para a Normandia o tempo todo. Ele tinha de considerar ambas as opções, ele não se deixaria enganar no que poderia ser a batalha mais decisiva de sua vida. Os britânicos eram ardilosos, ele precisava manter suas forças com mobilidade caso fosse a Normandia, afinal de contas. Ele ia se comprometer antes de ter certeza. Lendo os relatórios do clima para o Canal da Mancha tempestuoso naquele fim de dia, ele tomou sua costumeira pílula para dormir e foi para a cama. No dia seguinte, de manhã cedo, Hitler acordou com uma notícia surpreendente: uma invasão em massa estava a caminho no sul da Normandia. Uma grande armada havia saído da Inglaterra no meio da noite, e centenas de paraquedistas haviam sido lançados perto da costa da Normandia. Com o avançar do dia, os relatórios ficaram mais precisos: os aliados haviam desembarcado nas praias a sudeste de Cherbourg. Um momento crítico havia chegado. Se algumas das forças estacionadas no Pas de Calais corressem para as praias da Normandia, os aliados poderiam ser encurralados e jogados de volta no mar. Esta era a recomendação de Rommel e Rundstedt, que esperavam ansiosos pela aprovação de Hitler. Mas durante toda a noite e no dia seguinte, Hitler hesitava. Então, quando estava quase para enviar reforços para a Normandia, ele recebeu notícia de aumento de atividade aliada na área F-USAG. A Normandia seria de fato uma enorme distração. Se ele movesse suas reservas para lá, Patton atravessaria imediatamente o canal até o Pas de Calais. Não, Hitler ia esperar para ver se o ataque era para valer. E assim os dias se passaram, com Rommel e Rundstedt furiosos com sua indecisão. Depois de várias semanas, Hitler finalmente aceitou que a Normandia era o verdadeiro destino. Mas aí já era tarde demais. Os aliados haviam estabelecido uma cabeça de praia.
Em agosto eles invadiram a Normandia, colocando os alemães em plena retirada. Para Hitler o desastre foi mais um sinal de incompetência das pessoas a seu redor. Ele não tinha ideia do quanto fora iludido. Interpretação: ao tentar enganar Hitler a respeito das invasões na Normandia, os aliados enfrentavam um problema. Não só o Führer era desconfiado e cauteloso por natureza, como ele sabia de tentativas anteriores para iludi-lo e que os aliados tentariam enganá-lo de novo. Como os aliados poderiam esconder o verdadeiro objetivo da vasta armada de um homem que tinha razões para acreditar que eles tentariam confundi-lo e estava examinando minuciosamente cada um de seus movimentos? Felizmente, o serviço secreto britânico tinha sido capaz de fornecer aos planejadores do desembarque no dia D, inclusive o primeiro-ministro Winston Churchill, informações que provaram ser valiosíssimas para eles. Primeiro, eles sabiam que Hitler estava ficando paranoico, ele estava isolado e trabalhando demais, sua imaginação fervilhava. Ele tendia a ter explosões emocionais, e desconfiava de tudo e de todos. Segundo, sabiam de sua crença de que os aliados tentariam invadir os Balcãs antes da França e que o desembarque na França seria em Paz de Calais. Ele quase parecia querer que estas invasões acontecessem, como prova de sua superior capacidade de raciocínio e previsão. Enganando Hitler para que mantivesse suas forças dispersas pela Europa e França, os aliados teriam uma ligeira margem de tempo para estabelecer uma cabeça de praia. O segredo era apresentar a ele um quadro, composto de muitos tipos diferentes de evidências, que lhe diria que os aliados estavam fazendo exatamente o que ele pensava. Mas este quadro não podia ser composto de todos os sinais luminosos apontando para os Balcãs e para o Paz de Calais cheiraria a blefe. Em vez disso, eles tinham de criar algo que tivesse o peso e a sensação de realidade. Teria de ser sutil, um misto de verdades banais alinhavadas com pequenas falsidades. Se Hitler visse que em seus contornos ele sustentava suas expectativas, sua mente hiperativa preencheria o resto. Foi assim que os aliados teceram o quadro. No final de 1943, os britânicos haviam secretamente identificado todos os agentes alemães ativos na Inglaterra. O próximo passo foi transformá-los em agentes duplos involuntários, alimentando-os com informações falsas sobre os planos dos aliados para um ataque nos Balcãs e na Noruega, digamos, e a formação de um exército fictício comandado por Patton, o general americano que Hitler tanto temia, do outro lado do Paz de Calais. Este exército, FUSAG, existia apenas em pilhas de documentos falsos e transmissões por rádio que imitavam um exército normal. Os agentes alemães tiveram permissão para roubar documentos do FUSAG e interceptar transmissões mensagens cuidadosamente enganosas, mas ao mesmo tempo banais e burocráticas, simples demais para serem vistas como falsas. Trabalhando com técnicos de cinema, os aliados construíram complicados cenários de borracha, plástico e madeira que, vistos pelos aviões de reconhecimento alemães, pareceriam um enorme acampamento com tendas, aviões e tanques. O general alemão que viu o FUSAG com seus próprios olhos foi induzido ao erro quanto à rota que estava tomando em direção a Londres. Ele havia na verdade passado pelo exército real, a oeste do suposto local do FUSAG, formando-se para a invasão da Normandia. Conforme se aproximava a data da invasão, os aliados deixavam pistas combinando fato e ficção ainda mais intrincadamente.